Olá, muito boa noite. Estamos em mais uma noite de concertos do Ovar Band e que noite extraordinária tem sido esta. Começamos com a energia de Bardino e agora ouvimos os acordes de Sara Cruz numa noite que termina em grande com Margarida Campelo. Se está em casa e não conseguiu ouvir, temos boas notícias. Temos connosco Bardino para lhe contar um bocadinho de como foi este concerto que foi mesmo espetacular. Olá, Rui Martins, dos Bardino, boa noite. Olá, Obrigada boa noite. por estares aqui connosco. Obrigado. Que concerto extraordinário. Para ti também foi? Muito obrigado. Sim, foi muito bom. Já queríamos... espero não incorrer aqui num erro, mas acho que é a primeira vez que vimos ao VAR tocar. Que é uma cidade que nós, eu falei disso lá dentro, nós admiramos bastante o trabalho que é feito aqui em Ovar na cultura e, portanto, é uma cidade onde queríamos também apresentar o nosso disco, Memória da Pedra Mãe, e acho que correu bem. Senti o quente do público, portanto foi bom, acho que sim. O facto de ser uma sala também com características muito peculiares e o facto de estarmos ali muito perto também do público faz a diferença para quem está a atuar? Sim, tem um registro um bocadinho mais intimista, contrastando, por exemplo, com o nosso último, que foi Miranda do Douro, no Festival Meeting, que era um palco grande e o público, além de raro, era disperso, portanto era um recinto relativamente grande e, obviamente, que se sente... Tem os seus desafios técnicos, com concertos desta natureza também, mas sente-se uma presença maior, sente-se uma envolvência maior quando o público reage, sente-se mais, portanto, sim, giro. Obrigada. Olá Rui, boa noite e boa noite aos que estão aí em casa. Gostava de começar por te perguntar, afirmar aliás que o Ovar Band é uma iniciativa cultural que permite a artistas emergirem no panorama nacional e gostava de saber um pouco a tua opinião sobre os passos que estes artistas emergentes devem adotar para terem o seu lugar no panorama nacional quanto à música. Uma pergunta difícil. Se eu soubesse a receita, se calhar... Queres que eu formule de outra forma? Estava a escutar um Mel Arena ou qualquer coisa assim. Boa. Então... O que é que tu achas que é importante num artista? Quais é que foram os primeiros passos que vocês, como Bardino, deram para começarem a vossa carreira? Eu estava-me a lembrar, porque há pouco aqui na conversa com a Margarida e com a Sara e o Gil abordámos este tema de que o artista tem que vestir vários chapéus e que torna... eu não sei se isto é novo ou se agora é pior do que o que já foi, mas de facto a vida de um artista independente depende muito desta multiplicidade de competências que tem ou não tem, né? Portanto, é um artista que é booker, que é manager, que é road manager, que é marketeer, que gera as redes sociais, que gera a imagem, que pensa uma capa. Portanto, como não é uma coisa estrutural e como a indústria é muito parca, nós temos que aprender a fazer tudo um pouco, ou pelo menos a dominar minimamente os conceitos. O que, por um lado, não quero também estar aqui em queixume, mas por um lado é interessante que um músico, neste caso, e tu falaste só especificamente da música, porque acho que cada expressão artística tem os seus desafios muito próprios. Portanto, o outro lado é interessante que dominemos estas competências e que nos consigamos mexer em diferentes meios. Por outro, isso rouba um bocadinho de espaço para aquilo que é escrever e compor um álbum, que é um processo lento e que exige bastante esforço da parte dos músicos. E a somar a isso, ainda mais, uma boa parte dos músicos não vivem única e exclusivamente dos projetos que têm, por exemplo, de Bardino ou a Margarida do disco, deste disco dela e desta carreira só. Isto para dizer que
Eu não sei qual é a receita, eu faço parte também de uma editora, que é a Jazigo, e nós tentamos precisamente tornar as coisas um bocadinho mais estruturais possível para os artistas que trabalham connosco. Ou seja, haver algum suporte para uma candidatura, um apoio, ou algum suporte para uma tomada de decisão sobre uma data, sobre um disco. Portanto, e acho que este trabalho também das labels independentes, e que há bastantes no país, ou este trabalho de comunidade, das associações de músicos, seja o que for, é muito importante para aquilo que é a música independente, para as pessoas sentirem que têm suporte. Não sei se respondi à pergunta. Sim, respondeste perfeitamente. O Ovar expande, no caso, permite uma proximidade com o público, algumas conversas até. Qual é a importância da perspectiva do artista de ter aquelas opiniões de um público que acabou de assistir a um concerto, se calhar foi a primeira vez, se calhar já acompanha? Como é que é importante? Qual é a importância destas opiniões, o feedback que vão recebendo? Pois, eu não gosto de dizer que é o objetivo final, porque gosto de pensar no artista enquanto, ou seja, na obra enquanto objeto final, independentemente do sucesso que ela possa ou não ter, mas não fazendo música para o público. A Margarida estava a dizer, usou até um trocadilho engraçado que agora não me recordo, depois podem me perguntar quando eu vier aqui, que é isso, que é não fazendo a música necessariamente para aquilo que é o nosso público-alvo. Acho que a recompensa final é exatamente essa, que é sentir que a nossa música chegou a pessoas, que teve um impacto, seja ele qual for, nas pessoas, portanto que seja de muito ou pouco transformador. Acho que esse é o grande objetivo, e ter este contacto mais próximo de corredores e de público mais próximo, como é que o caso no Ovar Expande, é ótimo, porque dá para teres um feedback muito mais real, não é? Mais em pessoa. Mais próximo, disse próximo várias vezes. Esta noite apresentaram o novo álbum, Memória da Pedra Mãe. Como é que descrevem este trabalho e o que é que o aproxima e distancia do projeto anterior, Centelha? Bem, este disco é um disco muito diferente do Centelha. A meu ver, é um disco muito mais maduro. É um disco que tem uma espécie de uma homenagem que quisemos fazer à memória coletiva. É um disco inspirado, ou seja, é uma alegoria inspirada nas pedras parideiras da Aroca, que toda a gente aqui deve conhecer, desta zona. E depois tem dimensões muito pessoais que dizem respeito aos três, e dá uma abertura, eu diria que é mais concreto do que o anterior. Ou seja, mais objetivo, que uma mensagem é um bocadinho mais objetiva, mas continua a ser uma coisa suficientemente abstrata para dar asa a interpretações diferentes, que sempre foi uma coisa que nós quisemos fazer nestes dois discos. Falando sonicamente, é um disco muito disparo, porque o outro disco foi gravado por pistas, foi muito pré e pós-produzido. A pós-produção aconteceu toda em confinamento, que acabou por determinar completamente a sonoridade do disco, os arranjos do disco, para o bem e para o mal. Portanto, aquilo há assim, uma carga muito pessoal também em nós naquele disco, precisamente pelo momento marcante que foi, né, de isolamento completo. E este disco não, este disco já foi um disco feito em comunidade. Portanto, tivemos 4 colaborações no disco. Fomos gravar live, gravamos no estúdio Zarda, dias intensos de gravação, e o objetivo foi precisamente a fase de pré-produção foi intensa e foi duradoura, mas a fase de pós-produção nós tentámos que fosse o mais curta possível, para respeitar um bocadinho o que era também a memória fotográfica daquele momento das gravações. Há inclusive a primeira música, que é a música com o Sérgio Alves,
termina com um solo de piano, portanto, sem mais nada, sem mais arranjo, né? Só piano. E esse solo não estava previsto. E foi daqueles momentos mágicos de estúdio em que ficámos todos em silêncio à espera que ele terminasse. E é engraçado porque nos brutos depois ouve-se gritos e palmas que somos nós no estúdio, completamente maravilhados com esse encerramento do Sérgio. Portanto, sim, foi um processo completamente diferente, um disco muito diferente e nós estamos muito contentes com este disco. Falaste que era um trabalho sobre a memória. Qual é a importância da memória também para o futuro? E não falo só da música, falo também da nossa vida. Pois, o conceito começa precisamente por aí, portanto, até no plano sociopolítico e em tudo, não é? A importância da memória coletiva foi um tema que a dada altura comecei a explorar um bocadinho e de facto não há futuro certamente sem memória, ou pelo menos será um futuro muito triste e perigoso. E acho que isso tem formas muito distintas, portanto, tanto serve para aquilo que é mais cotidiano, como serve para aquilo que é mais comunitário, como serve para aquilo que é mais um plano nacional ou mesmo global, não é? E portanto é um bocadinho essa ideia que nós quisemos homenagear, de que há uma perpetuação, ou seja, uma transformação constante daquilo que é o passado e o presente, não é? E há esta tensão conflitante entre passado, presente e futuro que depois dá aquilo que é esta maravilha que é estar vivo, não é? E relativamente à cultura, também é importante ela ter identidade, ou seja, os territórios também promoverem projetos que tenham a ver com aquilo que são as vivências do povo. Sim, sem dúvida. E acho que desempenha um papel, não vou dizer o mais importante, mas desempenha um papel muito, muito importante na preservação da memória coletiva, desde aquilo que é feito para a preservação da tradição, daquilo que se chama a tradição oral, portanto, todas as recolhas e todo este, portanto, cada disco, cada fotografia, cada filme que é feito é uma memória fotográfica que fica em arquivo para sempre, e a tradição oral perde-se, não é? Por isso é que se fazem os registros. E falar aqui nesta zona, há uns anos de ver o Mudar de Vida do Paulo Rocha, que é um filme que eu gosto muito, que é filmado aqui nesta zona, precisamente no Furadouro, e que são zonas que eu conheço muito bem, e ao mesmo tempo zonas que eu não conhecia tal e qual são mostradas ali. E foi engraçado depois falar com locais ou com pessoas mais velhas que conheceram mais aquele Furadouro, por exemplo, e falar da Casa Grande, uma casa em cima da duna, e portanto está ali perpetuado para sempre, num filme maravilhoso que te põe a pensar em muitas coisas, não só sobre o passado do Ovário e do Furadouro, mas sim. Rui, os Bardino têm apostado muito no instrumental. Viu-se pelo concerto agora. É algo que já não é tão comum nos dias de hoje. Vemos os artistas um pouco presos à lírica, à sua voz. Quais é que são os prós e contras, se quiseres, do foco no instrumental? Olha, nós não pensamos muito nisso, ok? O instrumental, fazermos música maioritariamente instrumental não é um statement da nossa parte. Não, acabou por não acontecer. Acho que a nossa expressão enquanto banda passa maioritariamente por isso. Eu comecei a cantar neste disco, isso pode eventualmente mudar um bocadinho aquilo que será o futuro do próximo disco, não é? Mas eu, na verdade, não sei se concordo com o que disseste, porque isto depende sempre um bocadinho da perspectiva e daquilo que é que é o universo de cada um, não é? Porque ao mesmo tempo vejo, eu acho que bandas como Orelha Negra, Dead Combo, isto falar só em Portugal, não é? Foram muito importantes para abrir portas para aquilo que são as bandas de instrumental hoje, que bandas mais recentes como nós, os Mazarino ou mesmo
o Azar Azar, que de repente conseguimos ver música instrumental nos grandes palcos e nos grandes públicos e naquilo que é considerado um mainstream, e isso é ótimo para toda a gente, não é? E lembro-me inclusive de estar a ver há não sei quantos, acho que entretanto regressaram, mas estar a ver a primeira vez dos Bad Bad Not Good em Paredes de Coro, no palco principal, num slot, se não era o último slot do palco principal, era o penúltimo, e estar a pensar precisamente nisso, que é, epá, que bom que isto está a acontecer, o público está todo a vibrar, eles dão um concerto particularmente energético e agarram bastante bem o público, são muito bons naquilo que fazem, mas tinhas ali um público de 30 ou 40 mil pessoas a vibrar com um concerto que eu à partida diria que era uma aposta arriscada para aquela hora, para aquele sítio, para massas, não é? E, portanto, isto para dizer que, não sei se concordo com essa afirmação de que a música instrumental está a perder a expressão. Podemos olhar, por exemplo, para o jazz, que já esteve muito no mainstream, não? Ali nos anos, ali no swing e no bebop, mas, e que entretanto perdeu um bocadinho de força, mas eu acho que até tem vindo a ganhar força novamente, e há aí muitos artistas muito bons a fazer boa música instrumental, e há muitos festivais e muitos palcos que dão também voz a essa. Isto fez um trocadilho engraçado sem querer. Que dão palco também a esses artistas, isso é ótimo. E tu consideras que esta forma de apresentar e de fazer música consegue proporcionar ao público uma viagem onde podem imaginar as suas histórias, mesmo por não haver voz, a maior parte das vezes, não haver letra? Sim, como disse há pouco, isso acaba por ser um exercício que nós gostamos sempre de fazer, ou seja, nós temos um conceito que é, tanto para o Memória da Pedra Mãe como para o Centelha, tínhamos um conceito muito concreto e que era usado internamente. E sempre foi muito claro para todos nós de que a forma final daquilo que é o objeto artístico, que neste caso é um disco, não fosse uma coisa tão concreta quanto aquela que nós tínhamos para nós enquanto estávamos a produzir o disco. E isso faz com que as pessoas possam ir para onde quiserem enquanto estão a ouvir a nossa música, possam tirar as ilações que quiserem e da mensagem, e na verdade eu acho que isso é verdade para a maior parte, mesmo para as músicas com letra. Portanto, há muitas mensagens entre linhas, a maior parte das vezes aquilo que o artista pensou não é exatamente o sítio para onde as pessoas depois vão. Portanto, respondendo à tua pergunta, sim, e acaba por ser um bocadinho intencional. Sim, e tu sentes que perdi-me agora. Vou passar a palavra à Patrícia e já me vou... Estamos cá para fazer um trabalho de equipa. Já me vou lembrar da questão. Sinto-me aqui no prós e contras. Exatamente, é o anjinho e o diabo, eu sou o diabo, claro. Bardino, vocês têm feito coisas muito diferentes, muito novas, muito exploratórias, e a minha pergunta é, também o público não devia ter um bocadinho esta missão de ser um bocadinho mais explorador, porque muitas vezes nós estamos muito habituados a ouvir um tipo de música, um tipo de som, e não procuramos coisas diferentes. Mas se por acaso encontramos algo diferente, até gostamos, e até é uma viagem diferente e muito bonita. O que é que podemos fazer para o público ser também mais explorador? Bem, mas vocês estão à procura de receitas que difícil. Exatamente. De respostas para perguntas difíceis. Há um trabalho partilhado. É verdade isso, que portanto, o público é que determina no final o quão longe é que vai uma obra, seja ela de que género for. E acho que a resposta para isso é muito simples. Passa por um trabalho longo prazo na cultura,
e uma vez mais um trabalho como o que está a ser feito em Ovar e que implica passar alguns meses ou anos ou pontualmente ter concertos para ninguém, para 2 pessoas, implica todas essas frustrações e, portanto, requer pessoas com uma perseverança muito grande, uma persistência muito grande. Portanto, eu acho que esse trabalho é muito importante e o segundo é o trabalho de educação. Portanto, acho que aquilo que é a expressão, chamada expressão artística na escola, portanto, do ponto de vista pedagógico, deve ser também o mais abrangente, se calhar, e desafiar, porque, na verdade, estes cânones e estes limites que nos vamos pondo, somos nós que vamos construindo ao longo do tempo, não é? Os miúdos estão dispostos a ouvir qualquer coisa. E eu já fiz essa experiência mais que uma vez. E portanto, sim, acho que é esse investimento na cultura, sem dúvida nenhuma, e através da educação, usar a educação também para isso. Rui, muito obrigada por este bocadinho. Foi um gosto enorme. Obrigado. Sim, obrigado, Rui, pela tua presença. Acabei por perder a pergunta, as pessoas estão sempre a entrar e a sair e é algo que temos que corrigir. Concluímos por hoje à noite. Amanhã podem contar com Amy Curl às 9h30 na Sala Expand, ainda há bilhetes. Gobi Bear às 10h30 na Sala Galeria e Mirror People às 11h30 na Sala Expand. Vão fechar esta edição do Ovar Expand, uma edição cheia de cultura, a ligação entre o cinema e a música. Obrigado, boa noite e até amanhã.